E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos ver a participação do Brasil ao longo da Primeira Guerra Mundial, beleza? Bora lá! Pessoal, muitos historiadores apontam que o principal legado do Brasil ao longo da Primeira Guerra foi de fato revelar a nossa fragilidade econômica e política. Na prática, o país perdeu oportunidades de usar o conflito, a começar pela decisão de escolha de lado. A Alemanha, por exemplo, ofereceria ao Brasil uma chance de escapar do imperialismo da Inglaterra. Já na prática, o Brasil permaneceu neutro durante boa parte dos 3 primeiros anos do conflito, uma posição aliada junto ao governo dos Estados Unidos. O Brasil de fato só entrou na guerra a partir de 1917, usando como justificativa oficial os ataques de submarinos alemães a navios mercantes brasileiros. Um desses episódios foi o afundamento do navio Paraná. Morreram 3 marinheiros brasileiros nesse incidente. Isso fez com que a população brasileira se indignasse, levando a ataques contra empresas e estabelecimentos comerciais ligados à colônia alemã no país. Mas em 1917 foi o ano em que os americanos também entraram na guerra e todos os países já tinham em mente uma possível divisão dos espólios do pós-guerra. O Brasil, com essa mentalidade, buscava um lugar de destaque dentro do cenário internacional com o fim do conflito. Quando o conflito em si, a Primeira Guerra Mundial, foi deflagrada lá em julho de 1914, o Brasil adotou uma postura neutra a partir do dia 4 de agosto de 1914. A posição brasileira seguiu a decisão dos Estados Unidos, que também declarou neutralidade na primeira fase do combate. A atitude brasileira refletiu uma tendência diplomática iniciada com o Marechal Hermes da Fonseca à frente do Ministério da Guerra. Havia um intenso intercâmbio político e comercial entre o Brasil e a Alemanha, o que mais tarde poderia prejudicar a nossa economia. O Brasil enviava oficiais brasileiros para servirem no exército alemão, que era considerado o mais bem preparado e organizado da época. Por sua parte, o governo brasileiro adquiria novas armas de empresas alemãs que acabavam importando para o nosso país. Além disso, o Brasil contava com uma quantidade considerável de imigrantes lá na região sul do país. Assim sendo, o Brasil entendeu que não havia um motivo de fato para se envolverem no conflito europeu. Essa postura sofreria uma grande modificação a partir do dia 11 de abril de 1917, após um submarino alemão torpedear e afundar o navio brasileiro Panamá. Diante disso, o Brasil rompeu relações diplomáticas com a Alemanha. Em maio daquele mesmo ano, mais 2 navios comerciais brasileiros foram torpedeados próximo ao litoral da Europa, o navio Tijuca e o navio Lapa. O afundamento dessas embarcações causou enorme comoção popular e a opinião pública via com bons olhos a declaração de guerra à Alemanha. Em resposta, o Brasil confiscou 45 navios mercantes alemães que estavam ancorados em portos nacionais. Os alemães fariam um ataque ao cargueiro Marcal e apreenderiam um comandante brasileiro na costa da Espanha. Por conseguinte, em 26 de outubro de 1917, o Brasil adotou uma posição beligerante, que nós vimos lá no capítulo passado, que é uma posição propensa ao conflito. Em estado de guerra, o governo brasileiro proibiu aos alemães do país qualquer tipo de comércio com o exterior. O presidente Venceslau Braz sancionou a lei de guerra no dia 16 de novembro de 1917 e oficialmente colocou o país dentro do conflito. Entre outras retaliações, foram cassadas as licenças que permitiam o funcionamento de bancos e companhias de seguros pertencentes a alemães dentro do Brasil. É importante a gente destacar que o Brasil foi o único país da América do Sul a entrar dentro desse conflito na condição de combatente. Os governos da Bolívia, do Equador, Uruguai e Peru limitaram-se a simplesmente romper relações diplomáticas com o Império Alemão. Já o Chile, o México, a Venezuela, o Paraguai e a Argentina permaneceram neutros ao longo de todo o conflito. Em guerra, o Brasil enviou para combate, no dia 16 de maio de 1918, uma divisão naval com embarcações do Rio Grande do Sul, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Santa Catarina. Além disso, o governo auxiliou em combates aéreos
realizando missões de reconhecimento e na ajuda médica a soldados feridos. O governo do presidente Delfim Moreira mandou uma delegação para atuar na Conferência de Paz realizada em Versalhes no ano de 1919. Ali seria assinado o Tratado de Versalhes. O Brasil pedia compensações financeiras pelas perdas das embarcações afundadas. Com uma indenização, conseguiu que os navios alemães confiscados durante a guerra passassem ao Estado brasileiro. Galerinha, o Brasil também teve uma profunda participação lá na criação da Liga das Nações. Essa participação efetivamente militar garantiu uma grande contribuição brasileira à Tríplice Entente, suprindo a necessidade da Europa por matérias-primas e produtos agrícolas, que durante o conflito estavam generalmente escassos. Essa situação econômica europeia colaborou para o crescimento econômico brasileiro, sobretudo por ter aberto as portas para a industrialização interna, que até então priorizava a produção agrícola. E a oportunidade de expandir seus mercados também começou a se expandir, levando em consideração uma atuação dentro do mercado europeu, fortalecendo a economia nacional e colaborando com a Tríplice Entente, fazendo com que esse período fosse de grande valia para o Brasil. Diante desses fatores, podemos dizer que a participação brasileira na Primeira Guerra, ainda que bastante discreta do ponto de vista material e militar, contribuiu bastante com o esforço de guerra aliado, gerando para o país uma oportunidade de crescimento econômico, colocando entre os principais atores do cenário internacional, sobretudo no aspecto regional aqui dentro da América do Sul. Levando em consideração os aspectos econômicos e as transformações ocorridas durante esse período, a Primeira Guerra Mundial representa para a industrialização brasileira um momento de grande desenvolvimento. Por ser o Brasil geograficamente complexo, com suas unidades distantes e pobres, representava um mercado interno incipiente e às vezes até impossível de comportar uma indústria interna. Somente através das medidas fiscais e protecionistas de certos governos pôde-se localizar uma indústria caseira lá nos fins do século XIX e início do século XX. Com a guerra, dificultaram-se as importações de produtos, incentivando o surgimento de novos ramos industriais para substituir esses produtos que não tinham mais condições de serem importados da América ou da Europa. Por ser este um processo de transformação das estruturas de certas zonas geográficas, foi visto também como um processo bastante lento. Essa expansão industrial dentro do país foi liderada lá pelas regiões sul e leste por serem ricas e variadas climaticamente. Então pode-se dizer que a indústria que vai nascer aqui ao longo dos anos 10 e 20 dentro da economia brasileira é considerada uma indústria de substituição, ou seja, a gente começa a criar uma série de indústrias para substituir algumas importações que não eram possíveis durante a Primeira Guerra Mundial. A acumulação do café vivida nas décadas anteriores permitiu a aplicação de um pequeno capital e baixos salários, que acrescia além dos lucros normais pela inflação e pela aplicação de parte dos lucros do café devido à proibição de novos plantios no ano de 1902. Depois de 1914, surgem as grandes indústrias e uma concentração operária enorme na região sudeste. Dá seus primeiros passos à indústria pesada e vai ocupar parcialmente o mercado que demanda de uma autossuficiência, somente alcançada no período da Segunda Guerra Mundial. Paradoxalmente, desenvolvem-se as indústrias subsidiárias estrangeiras de petróleo e derivados, químicos e farmacêuticos que, conjuntamente aos trustes estrangeiros, crescem acompanhando as necessidades do país. Então tínhamos ao mesmo tempo o desenvolvimento de uma indústria interna, uma indústria de substituição, com a abertura também da economia para a vinda de um capital estrangeiro, para a vinda de uma indústria estrangeira. Apesar de todo o fervor econômico em torno da modernização urbana e do crescimento industrial dentro do país, é certo que a produção industrial só iria superar a produção agrícola dentro da nossa economia lá por volta da década de 30 e 40, durante o segundo conflito mundial. Então pode-se dizer que era uma indústria sim crescente,
mas ainda uma indústria incipiente, que era reflexo dos anos de atraso econômico e político que o Brasil vivia até então. Então é isso, galerinha, espero que vocês tenham gostado da videoaula. Não deixe de curtir, de comentar qualquer dúvida que tenha surgido, tá certo? E para casa, eu quero que vocês abram o livro Poliedro de História nas páginas 132 a 134. Na próxima videoaula nós vamos estar corrigindo essa atividade, beleza? Desejo a todos uma ótima semana e até mais!